Começamos muito bem o ano, ainda estamos em janeiro e tem um rombo de 43 bilhões nas Americanas. Se a gente for botar em reais, o Banco Central errou na conta em 60 bilhões. Daniel Alves preso, não vai mais sair da cadeia, vai ficar vários anos preso ali por um estupro muito bem já documentado, ainda vai ter a investigação, outros depoimentos. Tem muito assunto hoje, o IBGE errando tudo, parece que está fazendo... O IBGE é o seguinte, parece que o censo está sendo feito na Argentina, não está sendo feito no Brasil. A população despencou, está ficando igual ao tamanho da população da Argentina. É o seguinte, eu estou impressionado mesmo, porque primeiro veio o rombo das Americanas. A Bolsa de Valores nem mexeu, nem se coçou. Aí veio agora o rombo do Banco Central, né? Que é um escândalo, porque os caras mexeram. Eu não tenho dúvida, assim, olhando, os caras, como é que os caras fazem isso antes da eleição e consertam depois? Mas, Rocha, o Banco Central é uma instituição seríssima, Rocha. Não, tem que dar explicação. Numa boa, Rocha. Não tem cabimento, essa notícia boa para o Bolsonaro na eleição, entendeu? Eles têm que dar isso aí, é imperdoável. Se fosse num país sério, caía a diretoria inteira do Banco Central, não ficava um. Não, mas o presidente da República, eu já te falei, ele não atingiu, ele estourou a meta 2 anos seguidos. O presidente da República pode solicitar... Outra coisa é isso, estourou a meta 2 anos seguidos e a Bolsa de Valores nem se mexeu. Agora vem um rombo do Banco Central, a Bolsa de Valores nem se mexe. Aí o presidente vai lá na Argentina e fala que o Temer é golpista. A Bolsa, a mídia... Aí a troca, aprovado o nome do indicado pelo presidente para a Petrobras, cai a Bolsa. Né? Assim, isso aí está ficando... Sabe, os caras não têm simancol, né? Não são sérios, entendeu? Ô, Rocha, é assim, ó, quando a Bolsa sobe e não tem explicação, eles falam assim, a Jacinda Ardern saiu da primeira-ministra e tal, então isso vai influenciar a Bolsa, vai aumentar o comércio e tal. Desse jeito. Aí, quando a Bolsa cai, não, o Lula falou não sei o quê. Eu acho que é o seguinte, Eustáquio, eu acho que é o texto básico da mídia. Eu vou encomendar... Cara, mas ninguém sabe a rigor... Um livro desse desenho animado que o Alberto está mostrando aí para nós, de criança, sobre a autonomia do Banco Central. Né? Eu vou escrever esse. Olha aqui, ó. Deixa eu falar, antes da gente começar, eu mostrei essa coleção aqui, Dona Ciência. Pedi para cada um escrever aqui um volumezinho. Isso aqui é para criança, de história em quadrinho. Conheço a pessoa que organiza. Então, a Márcia escolhe um tema e mobiliza outros físicos. A Márcia vai escrever sobre fusão nuclear. O Eustáquio, você escreve demografia e mobiliza 2 ou 3 demógrafos para escrever 2 ou 3. O Rocha escreve, vai ser o volume mais comprido, A Honestidade dos Advogados. Você quer um livro de humor, né? Mas, gente, o que me impressiona é que parte da mídia fica dizendo que não, é normal ter esse erro, tá, anunciado pelo Banco Central. Eu digo assim, mas se é normal, quando eles anunciarem, eles tinham que dar a barra de erro, dizer assim, olha, a gente diz que é tanto que nem pesquisa, né? Mas Márcia, o IBGE revisou o crescimento do ano passado, entendeu? Essas coisas acontecem. Tudo bem. Eu ia falar sobre isso. Eu não estou falando do IBGE, não. Estou falando do Banco Central. Mas eu estou dizendo... O comportamento da mídia nos 2 episódios. Não, peraí. Vocês querem ser comentarista da mídia ou comentarista dos acontecimentos? Eu não acho... A mídia está esculhambando o IBGE. A mídia está esculhambando o IBGE nem errou. E está apanhando feito cachorro de rua para o IBGE. Aí o Banco Central comete um erro desse e ninguém fala nada. Rocha, a gente não pode ser comentarista da mídia, Rocha. Deixa a mídia para lá, vamos comentar os fatos. Esquece a mídia. Eu só quero dizer o seguinte, se um dado, tá, é suscetível a erro, quando tu divulgas o dado, junto tem que dizer, essa é a barra de erro. É assim que a gente faz em ciência. Mas não é assim, mas o Banco Central não é ciência. Você não está... Mas assim, se ele diz assim, é normal errar,
Se alguém me diz, é normal errar, porque é por causa disso, 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 tu incorpora o isso, 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 e Não, diz, olha, Márcia. esse número com tantos percentuais para cima ou para baixo. Agora, se o erro não é normal, tu tem que pedir desculpa. Entendeu? Dois tipos de erro. Tem o erro que é normal, que é barra de erro, flutuação, eu não tinha essa informação até o final do ano, pipipipopopó, e o outro que é erro. Se é erro, tu tem que explicar a fonte do erro. Olha, foi erro, e a gente pesquisou, e a fonte é tal, e a gente já corrigiu essa fonte de erro. O Renato Janine Ribeiro talvez tenha clicado errado. Renato, está aqui no programa conosco. Você clicou errado, mas não tem problema. Vai ser uma informação fantástica. Muito bom isso. Muito bom. Cliquei errado, não. É que sempre nesse horário eu estou fazendo outra coisa. Aí vi, oi, Márcia. Oi. Então, eu até ia perguntar se posso entrar ou não. Mas é claro, sempre bem-vindo. É claro, estamos aqui, Renato. Nós não queremos. Estou revoltado aqui que meus colegas aqui estão querendo comentar a mídia e eu quero comentar os fatos. Eu não quero comentar a mídia. Né? O fato é o seguinte: erros acontecem. Estamos falando do erro do Banco Central. A Mônica De Bolle, que é uma pessoa insuspeita, ela disse: porra, erros acontecem, Márcia, e nesse caso tem que pedir desculpa, erraram. Estava contabilizando. O Banco Central, peraí. Vá no Banco Central. O Banco Central tem uma burocracia super, hiper bem treinada. Entrar no Banco Central é dificílimo. Eles têm as principais bases de dados da economia brasileira. São muito sérios. Tem o modelo Samba, né, que é o modelo que tem, né, que guia aí a meta de inflação. Então, assim, é uma instituição de elevadíssimo nível. Né? Você não pode chegar e dizer, não, eles são de elevadíssimo nível e agora mascararam isso de sacanagem para beneficiar a Bolsa. Não é assim que acontece, você sabe, Rocha, que não é assim que as coisas acontecem. Deixa eu só cumprimentar o Luiz e o Eustáquio, que eu ainda não cumprimentei, mas eu cumprimentei o Roberto. Mas, por favor, abraço, professor. Eu só quero fazer o seguinte registro. É o seguinte, eu tenho uma posição de que empresas do Sistema Financeiro Nacional, que integram o Sistema Financeiro Nacional, não podem ser acionistas de meios de comunicação. Ponto. Certo? Essa é a minha posição. E eu estou ressaltando essa questão do Banco Central para dizer o quê? Certo? Que não é a questão de criticar a mídia, é que a mídia é comprada, a mídia é controlada pelo sistema financeiro. Então, quando acontece um erro do IBGE, vira um escândalo mundial. Né? Quando o presidente troca o presidente da Petrobras, sobe a Bolsa de Valores, não sei o quê, a mídia fica em cima. Tá? Aí acontece um rombo no Banco Central, ninguém fala nada, é como se não, isso aí acontece, não sei o quê, veja bem. Mas o Rocha, é uma instituição séria. Acontece. Deixa eu só... Rocha, vamos comentar os fatos, Rocha, não vamos comentar a mídia, pô. O fato é que os diretores do Banco Central são todos do mercado financeiro. Não são. A mídia é do mercado financeiro. Pega os nomes dos diretores. Tá entendendo? Os diretores do Banco Central têm vários que são funcionários de carreira. Não é assim, não. Você não está... Os comandantes do Banco Central são do mercado financeiro. Isso é pornográfico no Brasil. Não, você não se debruçou nome a nome da diretoria. Vários são funcionários de carreira do banco. Não é assim. Alberto, o Banco Central, se fosse um artigo, ele teria sido retirado da revista e os autores estariam banidos por vários anos. Mas o IBGE também. O IBGE também. Não. Não é o IBGE. Não errou. O IBGE foi fazer o censo na Argentina e caiu a população brasileira. Tenho colegas muito respeitáveis, está vindo com essa coisa, essa cacifagem, que em ciência a gente nem leva tanto enquanto, muito respeitados, banidos de revistas. Por quê? Porque confiou no dado ali do pós-doc, do estudante, que fez não sei o quê, pipipi, não revisou, foi dado errado, descobriram, retrair, é a maior vergonha. E eu não estou vendo por parte... Tinha que se pedir perdão de joelhos, ou dizer, é tão comum isso acontecer, que quando eu der o dado, ele vai vir com uma barra de erro. Tá? Tu vai ter que Mas a pessoa responsável pelo Departamento de Estatística disse foi um erro, peço desculpas. Aconteceu, ele acabou de fazer.
Deu uma entrevista. Não foi retirada da revista, nem o nome foi banido de revista. Ele foi corrigido o erro, Márcia. A gente também corrige. Na verdade, Márcia, na verdade, o Banco Central fez uma errata, né, e a mídia divulgou a errata. E está tudo certo, vamos em frente. Isso é complicado. Eu concordo, Luiz. Dependendo da errata, não é bem assim. São coisas diferentes. Eu vou falar do IBGE depois, mas só falar do Banco Central. Aumenta a voz, Eustáquio. Aumenta o som. O Eustáquio ele fala baixo, o Renato, porque a gente tem uma convenção aqui: quem é pessimista fala baixo, quem é otimista fala alto. Não, que é para o pessoal sair animado do programa. Foi bom você falar, porque o negócio não estava plugado direito aqui. Que bom. O negócio é o seguinte: eu acompanho os dados de exportação praticamente todo mês, eu sempre faço um artigozinho e tal. Então, ano passado estava claro o seguinte: as exportações brasileiras elas atingiram o máximo aí de 260, 270 bilhões até 2021. E ano passado pulou para 330. Foi um salto muito grande, porque o câmbio estava desvalorizado, tal, a economia internacional recuperou. Tal. Então, assim, qualquer pessoa estava sabendo que as exportações cresceram muito. O que eu fico espantado é o seguinte: o que o Banco Central está falando? Eles não consideraram esse fluxo de exportação, mas isso eu que não sou nada de economia, não sei o quê, eu acompanhava todo mês. Então, assim, eu não consigo entender como é que eles cometeram esse erro, porque, Márcia, não é erro de modelo, não. É erro de você olhar lá, você esqueceu de entrar com o dado na planilha. É isso que eles fizeram. E agora eles pediram desculpa. Agora, qual que é o problema sério? Esses erros acontecem, então não sei o que a pessoa esquece e tal. Agora, isso foi durante um ano e até as eleições não falaram nada. E isso é muito positivo para o Bolsonaro. Eu vi muita gente falando assim: tá vendo? O Bolsonaro trouxe um fluxo de investimentos externos, de capital externo, não sei o que e tal. Aí depois que passa a eleição, e passa o golpe, passa não sei o quê, aí o Banco Central assim: eu errei. Eu concordo plenamente com o Rocha. Esse erro é imperdoável, isso aí. E a mídia tinha de ter explorado. O que você está dizendo é que houve uma conspiração para esconder o erro. Não, eu não estou falando isso, não. Eu estou dizendo o seguinte: eu espanto que é um erro que é facilmente detectável e demoraram muito a detectar. Então, eu estranho isso. Eu estranho. Não estou falando que é conspiração, não. Mas se fosse um erro do IBGE, iam dizer que errou para beneficiar o presidente. Senhora. Exatamente. Tem que haver uma apuração, pelo menos, né? Ou investigação. Externa. Posso explicar o IBGE? À vontade, à vontade. Estamos esperando, porque eu já estou me sentindo na Argentina. Não, veja só. Deixa eu explicar o que acontece. O IBGE, o que está planejado estatisticamente, recomendado pela ONU, etc., é que se você faz o censo de 10 em 10 anos, aí depende. A maioria dos países faz no ano 0, né? 2010, 2020, 2030. Tem países que faz no ano 1, 2011, 2021, 2031, e isso aí varia, os caras escolhem. Então, você faz de 10 em 10 anos. E no meio do período, você faz uma contagem populacional, que é como se fosse um censo mais simples, mas só para você pegar a cobertura total, né, da população por sexo e idade. Você põe só umas 5 ou 6 perguntas nessa contagem. Aí, o que aconteceu? O último censo foi em 2010. Aí, e aí outra coisa é o seguinte: por exemplo, tem um fundo de participação dos municípios. Esse fundo é calculado a população ano a ano. Aí o IBGE é obrigado, por lei, a calcular isso e mandar para o TCU. E aí o TCU faz a conta a partir da estimativa do IBGE, ele faz a distribuição do fundo de participação dos municípios, que é um fundo muito grande e que tem município que não vive sem esses recursos. É muita grana, assim, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões para município pequeno. Então, assim, isso é muito importante. Só que é o seguinte: a gente não sabe a população de 2011, 12, 13, 14, 15, porque o censo foi em 2010. Né? Aí, o que o IBGE faz?
ele faz as estimativas populacionais a partir das projeções populacionais. Tá? Então, ele fez uma projeção em 2013, e quanto mais perto do censo, mais certo fica a projeção. Aí que a Márcia falou, é a questão de erros do modelo, tal, porque a dinâmica tem migração, tem maior mortalidade, menor natalidade e tal. Quanto mais perto do censo, mais precisa são as estimativas. Tá? E aí, qual que é a metodologia? Chegar em 2015, você faz a contagem e aí refaz as projeções. E aí, a partir das projeções, você refaz as estimativas. Essa que é a metodologia. Aí acontece o seguinte, o pessoal não conseguiu recurso para fazer a PNAD, a contagem de 2015. Tá? Governo Dilma, não conseguiu. Em 2014 e 2015 que tinha que conseguir esse dinheiro, não conseguiu. E aí o IBGE fez novas projeções em 2018, sem a contagem, já está longe do censo, então a chance de erro é muito maior. Aí é o seguinte, foi feita uma projeção com todo o rigor estatístico, etc. Tal. Agora, aquele negócio, você tem os pressupostos, né, Márcia? Você tem os pressupostos para fazer... Então, você discorda nos pressupostos. Eu, particularmente, achava, lá em 2018, que a projeção estava um pouquinho superestimada. Oi, Alberto Carlos. Mas não é muito, não. Estava um pouquinho superestimado. Mas tinha outro demógrafo que achava que estava bom, tal, então tá legal. E aí, em 2020, vinha o censo e a gente refazia todas as contas. Aí vem a desgraça, que é o seguinte, vem a pandemia e adia o censo. Né? Aí já começou o problema. E por quê? Porque a pandemia aumentou a mortalidade e diminuiu a natalidade. Tá? Então, a projeção que já estava superestimada, ela ficou mais superestimada ainda. Então, eu lutei muito para o censo ser em 2021, né? Porque, assim, no segundo semestre, já tinha vacina. 2020 não dava, porque não tinha vacina, não tinha nada. Então, com as proteções sanitárias, você conseguiria fazer o censo em 2021. Mas não foi possível, porque não tinha dinheiro, o TSE demorou a tomar a posição e tal, aí jogou para 2022. Aí o problema foi agravando mais ainda, porque morreu mais gente. Oficialmente já morreu 700 mil pessoas, deixou de nascer mais de 1 milhão. Então o negócio começou a complicar. Agora, qual que é o problema maior? É fazer o censo no meio de uma eleição polarizada. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Aqui no meu prédio, quando veio o recenseador, eu e minha mulher, que somos funcionários do IBGE, corremos lá, conversamos com ela, mandamos um WhatsApp para todo o condomínio, olha, tem que responder, tal. Muita gente do condomínio apoiou fazer, mas teve 10% do condomínio que não aceitou responder. Isso aqui em Ipanema. E assim, em outros lugares do Brasil. Teve caso de racismo, teve caso de homofobia, teve caso de deficiente físico, teve uma recenseadora que apanhou e ficou uma semana no hospital. Né? E aí teve uma coisa mais séria, que é o seguinte, estou falando em termos de operação do censo. Nos censos passados, existia a possibilidade de um recenseador não ir inventar o dado no questionário. Esse ano não pôde fazer isso, porque o IBGE montou um esquema de georreferenciamento que ele controlava pelo GPS. Então, se o cara não fosse na casa que ele tinha de entrevistar, ele não recebia, porque o IBGE controlava. E aí a regra é o seguinte, se o cara não te responder, você volta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Como tinha muita gente que não estava querendo responder, os recenseadores tiveram de fazer um trabalho louco, 4, 5 vezes, pagando ônibus, não sei o que, tal, sendo humilhado, tal. Então, isso aí atrasou, dificultou. Foi assim uma confusão que vocês não imaginam a dificuldade. Muitos recenseadores abandonaram, aí você tem que treinar, contratar de novo. É uma operação, e nós estamos falando de 200, 300 mil pessoas recenseadores no Brasil inteiro, inclusive terra indígena. Por exemplo, o Yanomami.
os garimpeiros não deixaram a aeronave lá do IBGE, junto com a FAB, descer. Não deixou, não deixaram. Então, assim, não é que o IBGE não quer pesquisar o Yanomami. Os caras não deixaram, não tinha Mas jeito. o ex-presidente do IBGE saiu atirando. Então, como é que... Agora, veja só, o IBGE, como todo lugar, tem briga interna. Esse ex-presidente que saiu denunciando é o cara que não conseguiu fazer a contagem em 2015. É o cara que foi fazer o censo agropecuário, demorou mais de um ano e teve vários outros problemas. Então, assim, ele escondeu os problemas dele e jogou bosta no outro lugar, porque eu considero, a minha visão, o cara é um carreirista, está querendo algum cargo no novo governo, e aí saiu jogando bosta para todo mundo. Mas o tiro saiu pela culatra, porque assim, todas as correntes dentro do IBGE ficaram putas. E aí o cara fez uma carta agora pedindo desculpa. Tem a carta, eu posso mandar para vocês. Ele não mandou para a mídia, ele mandou para os funcionários do IBGE. Mas eu estou com a carta, só que quem quiser eu mostro a carta, ele pedindo desculpa. Aquele negócio, eu não falei isso não, eu quis dizer outra coisa, eu não falei para jogar o censo fora, eu não falei para fazer com auditoria. Ele voltou atrás de tudo. E os ex-presidentes, aí eu falo, os nomes aí, o Renato conhece, Simon Schwartzman, é um cara super respeitado, é ex-presidente do IBGE, foi lá e falou, não, Sérgio Bessman. E daí, gente desse cara. E a comissão do censo é gente de alto quilate. Por exemplo, tem a Marta Azevedo, que foi ex-presidente da FUNAI. Ela é da comissão do censo. O Sérgio Bessman, o PB, que é do Bolsa Família, não sei o que. É o mesmo nível do Banco Central. É uma burocracia tão preparada quanto a do Banco Central. Só o salário é menor. O salário do IBGE é bem menor. Tu chama a atenção que tem um erro intrínseco, que não é culpa do IBGE, que é as pessoas que não responderam, as pessoas que terminaram não sendo atingidas. Vocês têm uma ideia do tamanho desse erro? Não. Então, o problema é o seguinte, Márcia, é o seguinte, o IBGE vinha até 2021 divulgando os dados da projeção... Quantas barricadas tem em São Gonçalo? Você falou outro dia para mim as barricadas. Isso é muito interessante, porque tem uma jornalista que está fazendo uma reportagem, vocês não acreditam, gente, barricada em São Gonçalo, pelo disco de denúncia, são 2.780 barricadas em São Gonçalo. Literalmente, a barricada é literalmente. Barricada, é igual de guerra, é igual da Ucrânia, para não entrar o Putin, para não deixar o Putin entrar na Ucrânia, São Gonçalo faz barricada, Duque de Caxias faz barricada, São João do Meriti faz barricada. E aí, a Globo está fazendo uma reportagem que é o seguinte, o caminhão de lixo não entra o caminhão de lixo. Então, a população do local, que não pode criticar nem o traficante, nem o miliciano, a reclamação da população é o seguinte, deixe pelo menos entrar o caminhão de lixo, porque o caminhão de lixo não entra nos lugares que tem as barricadas. E aí, como é que o IBGE vai entrar? Aí pergunta, quais são as 3 cidades que tiveram mais problema no censo no Rio de Janeiro? São Gonçalo, Duque de Caxias e São João de Meriti. Então, assim, aí o cara fala, o IBGE errou. E eu falei que errou. Eu dei várias declarações, falando, está errado. O dado de São João de Meriti, a população, igual o Alberto falou, a gente foi lá para menos de 1991. Está errado. Por quê? O que acontece é o seguinte, o IBGE ele optou, isso é novidade, como o censo atrasou, ele tinha de divulgar as estimativas. Aí, ele sabia que as estimativas de 2020 não estavam erradas. Todo mundo estava superestimada. Então, o que o IBGE tentou fazer? Pegar o que foi contado até o Natal, que dava mais ou menos 180 milhões de pessoas, e os outros 30 milhões, ele estimou. Aí tem uma metodologia para fazer isso, para estimar esses 30 milhões. Tá? Então, 180 é contado. 30 milhões foi estimado. Só que com essa aí foi um negócio corrido para fazer, porque, por lei, ele tinha de entregar para o TCU. Então, houve alguns erros. Mas também houve acerto. Por exemplo, Maricá... Mas parece que o Supremo impediu agora de utilizar...
Por isso, porque assim, todos os municípios que perderam muita população entraram na justiça. Os que ganharam, que são a maioria, inclusive, população, não entraram, ficaram satisfeitos. Mas, assim, só que sim, foi uma coisa, como atrasou muito, teve a pandemia, foram muitos municípios, tipo 800, 1.000 municípios que perderam a faixa de participação. Então, isso aí gerou uma revolta muito grande. E aí começa o tititi, papá, papá, aí começa um punhado de coisa. E aí, como o Roberto falou, assim, a mídia está lá tentando, e aí o pessoal está esclarecendo. Então, assim, o cara falou uma coisa, o Bessman falou outra, o Simão Schwartz falou outra, eu falei outra, a Comissão do Censo falou outra, e é ruim, né? Porque isso perde credibilidade, mas o que eu acho é o seguinte, o censo teve problema, né? Teve problema, que eu sabia que ia ter problema, etc. Agora, tem jeito de corrigir. Até março tem jeito de corrigir. Essa que é a minha posição. E não tem jeito de fazer outro censo. Não tem jeito. Porque a questão é a seguinte. Primeiro que é muito caro. 3 bilhões de reais. Segundo, pensa bem, gente. Para a população, fala assim, o governo Bolsonaro fez um censo. Aí o governo Lula anula o censo e vai fazer um censo do governo Lula. Uai, os bolsonaristas não vão responder. Não precisa ser 58 milhões de bolsonaristas. Basta 20 milhões de bolsonaristas não responder, fode com o censo, entendeu? Então, assim, não tem jeito de fazer outro censo agora. Pode fazer daqui a 5 anos, 6 anos. Agora não tem jeito. Então, assim, se a gente perder esse censo, nós estamos fodidos. Vou usar a palavra. O negócio é o seguinte: essa coisa de cortar recursos não está com nada. Aumenta o recurso, vamos gastar mais, aumenta o recurso de todos os municípios, inclusive os que diminuíram a população. Aumenta, vamos gastar. Ô, Rocha, isso é para você responder, Rocha. Rocha vai elaborar um discurso do Lula. Ô, Renato, toda semana o Rocha elabora um discurso econômico do Lula aqui, o assunto aqui da nossa roda aqui. Rocha, você não foi estar em Brasília? Como está? Eu estou sossegado. Nesse momento eu estou em Matinhos, no litoral do Paraná. Ele está se inspirando para elaborar um novo discurso. Ele está respirando ali o ar, o cheiro do mar, e ele já está preparando um ataque virulento à independência do Banco Central. Renato, eu não queria falar não, mas vou falar assim, o Rocha é especializado em defender ex-presidente preso. Então, quando o Bolsonaro for preso, ele vai ser advogado do Bolsonaro. Esse preço a gente paga, viu? Para ter o cara que eu minha origem do Rocha defende. A minha origem no PCB, né? A gente lá não perdoava muito, não. Então, assim, é o seguinte, essa semana coloca num container e manda embora. Né? Mas é o seguinte, eu acho que o governo está indo muito bem. Saiu agora uma reportagem do Lula de capa, numa revista de economia internacional muito importante, dizendo que ele é bem-vindo no cenário internacional novamente e tal, é um agente importante de ajustamento das coisas no mundo, e de fato é. Certo? O Lula foi aqui para a Argentina, o Lula está falando... E aí, assim, tem a alma de vira-lata de certos setores da sociedade brasileira, é uma coisa impressionante, né? E é que o Lula está se metendo com o negócio da Europa, do Uruguai, não sei o quê, e o Lula vai fazer isso e eles vão passar raiva. Porque o papel do Lula é exatamente esse. Uma das funções que ele tem que ocupar no mundo hoje, esse mundo que está aí sitiado pelo fascismo, né? Organizado, querendo montar a internacional conservadora, a internacional da direita, é preciso que líderes progressistas como Lula tenham um papel importante e tem que exercer. Né? Eu achei muito engraçado o pessoal criticando o Lula pedir ao Uruguai que recue no acordo com a China. Né? O acordo com a China, do Uruguai, é o resultado da incompetência do Bolsonaro. O Bolsonaro abandonou a América Latina, daqui a pouco está todo mundo fazendo um acordo bilateral com a China, e como é que nós ficamos? O Brasil, que é o principal líder agente do mas continente. pelo Estatuto do Mercosul, nenhum país pode fazer acordo bilateral ficando no Mercosul. Você tem toda a razão. O Uruguai fez isso por causa das merdas do Bolsonaro. Não, mas se permitir que o Uruguai faça o acordo, aí acaba, ele tem que sair do Mercosul.
Lógico, porque isso não é novo, certo? Vamos pensar que no passado outros países da América Latina fizeram acordos bilaterais com os americanos. E como estratégia americana... Mas não são no Mercosul. Quem é do Mercosul não pode fazer. Não, mas eram de outras organizações da América Latina. Entendeu? E aí é o seguinte... O Peru, por exemplo, o Peru fez acordo com a China, fez acordo com os Estados Unidos e tal, mas é porque ele não é do Mercosul. Ele não é do Mercosul. Sim, mas aí é o seguinte, a estratégia americana de não deixar o continente se organizar, entendeu? E agora vem a China fazendo a mesma coisa. Então, o Brasil tem que agir, tem que funcionar, porque aí falam da moeda única, né? É um negócio até irritante. Comum. Não é única, não. Não é moeda, é sistema de troca. Né? Entendeu? E não tem moeda. Então, a mídia fica falando que tem moeda, inclusive gente importante da mídia falando isso, que tem moeda. É um escárnio um negócio desse, rapaz. Então, é o seguinte... Rocha, esquece a mídia, Rocha. Vamos nós comentarmos dos fatos. Não, é verdade, pô. O governo está indo muito bem, está dando os passos certos, com cautela, na hora certa. Vamos lembrar que é um governo que não completou nem um mês ainda, já teve um golpe no meio. Né? Teve que demitir um general do Exército, não está brincadeira a coisa. Sabe? Não, pois é, Rocha, deixa eu falar uma coisa com você. Ontem foi divulgada uma carta, inclusive eu assinei essa carta, contra o gasoduto da Argentina. De gente de esquerda, ambientalista, mandou a carta pro Lula, com todo respeito para os ministros, etc., porque é o seguinte, o gás da Argentina é de fracking, e todo o movimento ambientalista é contra o fracking. Né? Então, as pessoas estão falando assim, por que nós vamos gastar dinheiro para comprar gás de fracking se a gente pode investir em energia alternativa aqui no Brasil, etc. Eu sei da integração entre Brasil e Argentina e tal, mas especificamente combustível fóssil, essa carta é para dizer o seguinte, é um erro fazer esse gasoduto e comprar esse tipo de gás. Compra outras coisas, mas isso não. Eu concordo plenamente. Agora é o seguinte, na carta tá escrito qual é a alternativa da Argentina? Porque é o seguinte, a notícia que tem agora é o seguinte, está uma confusão na Alemanha, porque o Partido Verde, que integra o governo alemão, está lá concordando com o governo na reativação de uma mina de carvão, que é absurdo. Entendeu? É uma confusão, o governo está sitiado. Então é o seguinte, eu digo para as pessoas, se você... Tá bom, não pode, mas qual que é a alternativa? Não, a alternativa é energia eólica, energia solar e hidrogênio verde. Essa é a alternativa. Tem o gás da Bolívia. A Bolívia tem gás sobrando, bota mas não é fracking. Veja só, o gás da Bolívia não é fracking, é gás natural. O da Argentina é fracking. Aí é complicado. Aqui no Paraná, Eustáquio, está cheio de duto que desce o Brasil aqui para o sul, acho que chega até o Uruguai, não sei se chega na Argentina, de dutos transportando gás boliviano. Né? E a gente demorou séculos para fazer isso, porque tem um problema, o Brasil fica o tempo inteiro de frente para a Europa e de costas para a América Latina. E quando vem um cara igual o Lula que quer ajudar, quer... integrar, quer desenvolver, isso custa, né? A gente o mais rico tem que ajudar, vira uma confusão para cima do governo. Né? Então a gente tem que fazer esse enfrentamento. E eu senti falta que o governo tocasse numa coisa que é muito comum é o Brasil, Argentina e Uruguai, que é o aquífero Guarani, tá? De tentar ter, porque tem um acordo assinado, mas super antigo, que não envolve desenvolvimento tecnológico conjunto. O aquífero na Argentina ele tem água salobra, a gente poderia ser um instrumento, vamos dizer, de limpar essa água, porque a gente tem mais tecnologia para isso do que os argentinos, podia fazer uma força-tarefa. Então, eu vejo que tem questões que talvez a comunidade, eu espero, vamos dizer, eu acho que o Renato deve estar sabendo mais do que eu, mas eu espero que a gente volte a ter as conferências nacionais e, com isso, trazer alguns projetos, né, que possam ser articulados via Mercosul. Eu vejo uma parceria, não só em pesquisa, mas em transformação dessa pesquisa em produto, em tecnologia, em uma coisa para desenvolvimento,
que tem que emergir dessa volta que tem que acontecer das conferências nacionais. Não sei se o Renato tem alguma informação de bastidores que possa compartilhar, se nós vamos voltar a ter as conferências nacionais, como é que está esse diálogo, né, da comunidade científica através da SPVC com o governo atual. Olha, o que eu sei é que sim, né? Quer dizer, tanto, eu acho que na posse o Camilo Santana falou da Conferência Nacional de Educação para fazer um novo Plano Nacional de Educação, que iria 2024 ou 2025, por 10 anos, levando em conta que o de 2014 expira no ano que vem, mas não foi praticamente adotado. Uma das poucas coisas que aconteceu foi a Base Nacional Curricular Comum, que eu mesmo deslanchei, mas não concluí, foi já no governo Temer, foi concluído. E eu tenho algumas críticas. Mas, enfim, tem que refazer. Na hipótese mais simples, você tem que atualizar, porque são muitos anos perdidos. Então, e no caso do MCTI, nós pedimos, a ministra concordou, quanto à Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu só disse para ela que deveria fazer um acordo, um MEC, para que uma não atrapalhe a outra, porque então, muitos dos atores, os principais protagonistas da pesquisa no Brasil, são as universidades públicas, que também vão estar na discussão do Plano Nacional de Educação. Então, é isso. Agora, se você olha, nós temos muita coisa. Nós temos a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Estratégia Nacional, e há uma certa sobreposição, às vezes. No caso da Estratégia Nacional, ela é de 2016, venceu em 2022, o que eu propus foi, primeiro, que deixe de ser primeiro item defesa. Eu acho uma vergonha você começar com defesa, ainda mais depois de tudo que a gente viu da palhaçada dos gorilas. Vamos ao velho termo, tão simpático latino-americano. E o segundo ponto é que na estratégia nacional você não fala praticamente de inclusão social, a não ser, vamos dizer, como vírgula, como nota de rodapé. Acho que inclusão social tem que ser tão importante ou mais do que cuidar das águas, da biodiversidade, etc. Mas, enfim, isso tudo a gente vai discutir. A gente conseguiu evitar que o governo passado concluísse o Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, porque estava indo muito mal, nós tínhamos certeza de que seria um governo péssimo. A minuta que ele circulou do projeto de lei criando o sistema era muito ruim, era uma minuta muito baixo astral até. Ela tinha muitos artigos dizendo evitar redundâncias, mas não tinha artigos dizendo quais são as finalidades, sabe? Tornar o Brasil um país próspero, justo, solidário, como está na Constituição. Mas é isso. Olha aqui, outra coisa que está acontecendo essa semana é a situação dos Yanomami, né? Um negócio vexatório. Eu nem sei, o Eustáquio ou alguém aí, vocês sabem dizer, esse garimpo rende alguma coisa? Eu acho que esse garimpo aí é um garimpo não independente, né? A gente já sabe do crime, eu estou dizendo, é compensatório fazer o garimpo do ponto de vista econômico? Porque, Alberto, eles pegam o garimpo, não pagam imposto e exportam o ouro em dólar, eles recebem em dólar. Então, assim, economicamente é viável e é rentável. Agora, é um desastre total em termos ambiental e em termos das populações indígenas. Aí o Renato sabe melhor. Olha, eu vou falar para vocês, eu não consigo ver aquelas imagens dos Yanomamis. Eu também, eu evito também, eu confesso. Assim, na hora que começa assim, eu olho assim e passo rápido, porque assim, aquilo me dói muito, mas muito. Então, assim, eu acho assim, esse é o tipo de ação que é genocida, porque o genocídio é a exterminação de um povo. Então, assim, da Covid, eu não acho que é genocídio. A gente usa genocida, mas exagerado, né? Mas para a população indígena, a palavra genocida cabe. E tanto é que está indo, né, Rocha, para o Tribunal de Haia, né? O Bolsonaro pode ser condenado, a Damares pode ser condenado pelo crime de genocídio, sim. É até evidente que eles usaram os garimpeiros para acabar com os índios. É evidente isso, né? E ali, ontem descobriram um grupo de WhatsApp de garimpeiros com militares envolvidos nisso. Quer dizer, é uma loucura completa, né? É o seguinte, o que aconteceu foi a sequência, o capítulo, vamos dizer, isso é uma novela com capítulos, né? Ela começa lá com o Bolsonaro como deputado, cotidianamente atacando
as reservas indígenas, atacando os índios, atacando os programas estatais de apoio aos índios. E aí essa coisa vem a vida inteira ele fazendo isso, aí ele vira presidente da República, acontece o quê? Essa tragédia. Então é o seguinte, isso é uma coisa muito séria, né? Isso tem que ser levado às últimas consequências, tem que ser apurado e não tem tem que manter a turma do deixa disso fora dessa história, né? Como tem que manter a turma do deixa disso fora da história da apuração, né, do envolvimento de militares no 8 de janeiro. Nós não podemos mais ficar contemporaneizando com essas coisas, que eu estou vindo aqui e ali, o pessoal, não, veja bem, o governo tem que olhar para frente. Eu concordo, o governo tem que olhar para frente, a pauta tem que avançar, mas não dá, certo, para ficar deixando as coisas passarem. Não dá. Essa semana o Lula voltou a falar que o Temer é golpista, né? Aí o pessoal, não, mas isso é uma bobagem, porque vai complicar a base de representação do Lula no Congresso, não sei o quê. Teve um que usou a seguinte expressão para mim: isso aí é igual bater punheta em defunto. Eu falei, meu amigo, se você acha que história é isso, eu não posso fazer nada por você, pô. Entendeu? Não posso fazer nada por você. Se achar que não é legítimo que a gente conte a história, quando não conte o fato tal como o fato foi, dá licença. Agora, você deu o golpe, participou do negócio, não quer que fale mais no assunto, o azar é seu, né? Nós vamos contar a história. Então, acho que nós chegamos num ponto no Brasil que nós não podemos repetir 79. Eu sou defensor do pacto que teve em 79, da lei da anistia. Certo? Eu achei que aquilo ali era necessário naquele momento. Mas, nesse momento, não tem necessidade nenhuma de voltar a fazer isso. Deixa eu só pegar essa questão do Yanomami. Isso abre uma janela muito interessante, que é a seguinte: punir os bolsonaristas aqui no Brasil pelos crimes que eles cometeram não é fácil. A gente sabe disso. Não só pelo deixar disso, mas pela lerdeza de todo o sistema judicial brasileiro e tudo. Agora, acusá-lo de genocídio contra os Yanomami coloca a própria permanência dele fora do Brasil em risco. Quer dizer, se o Tribunal de Haia mandar prender o Bolsonaro, primeiro, se ele tiver a nacionalidade italiana, que na verdade ele tem, só deixando claro uma coisa, todos nós que somos descendentes italianos, aí é uma situação meio complicada. Nós somos, pela lei italiana, italianos. Quando você pede a nacionalidade italiana, você não pede que seja dada, você pede que seja reconhecida. Então, o Bolsonaro tem direito a ser considerado italiano. Eu tenho amigos que fazem o seguinte: eles vão para a Itália, eles entram no canal de entrada de italianos, fazem um voo direto, Brasil-Itália, onde quer que seja Itália, entram no canal, falam, vim aqui para reconhecer minha nacionalidade italiana. Mas o senhor tem passaporte italiano? Não, não tenho, mas aqui estão meus documentos. Eles ficam 3 meses numa cidade, lá, esperam passar o guarda civil que vai verificar que eles moram lá e saem com a documento. É muito mais rápido que fazem pelo Brasil, que pode demorar 10 anos. Bom, mas, em suma, o Bolsonaro é italiano. Então, ele ser extraditado da Itália para o Brasil é muito difícil. Só tem o caso do Pizzolato, que foi mais por ele ter entrado com documento falso do que pelas acusações a ele. Agora, se ele estiver na Itália como italiano e o Tribunal de Haia soltar uma ordem de prisão contra ele, está preso e vai para a Haia. Não tem mais isso. Estados Unidos não cooperam com o Tribunal de Haia para processar americano. Mas, se for para processar um outro elemento, acho que... Então, quer dizer, ele corre o risco, se essa coisa se desenvolver, de ter que fugir para a Arábia Saudita, Bahrein, sei lá o quê, algum país assim desse tipo, né? Mas Itália e Estados Unidos não é chance. E esse é um ponto, vamos dizer, lamentável. Quer dizer, o crime é horrível, mas esse crime escandaliza mais a consciência internacional do que a nacional. O próprio Alberto e o Eustáquio disseram que não aguentam olhar as fotos, porque é muito horroroso, né, tudo isso. Então, só queria fazer esse parênteses de que esse pode ser talvez o golpe de morte no Bolsonaro, pelo menos Bolsonaro, Damares. Não sei se Sérgio Moro também entraria nesse pacote. Não, Sérgio Moro parece que vai ser a cassação do mandato dele. Depois de ele assumir, 6 meses, aquela senadora lá do Mato Grosso sofreu isso, né? Foi aí, está sendo a suspeita aí. Eu acho que ele vai acabar sendo cassado. Agora, tem um outro assunto importante, que foi o assunto do Daniel Alves, né? Eu li a entrevista da advogada lá da moça, né? Entrevista muito clara, né? Dizendo que todo o episódio, a coleta de evidências foi muito rápida. Disse que isso acontece na Espanha
só que as mulheres demoram 1 semana, 2 semanas, tomam banho, lavam suas roupas íntimas. E no caso dela, nada disso aconteceu, foi na hora, né? E eu acho ali que o Daniel Alves vai ficar preso por um bom período, viu? Olha, eu acho que Deixa esse caso do Fala. Daniel Alves, Márcia, trouxe para nós a necessidade de aperfeiçoar a lei brasileira. Porque isso só aconteceu lá na Espanha, porque a Espanha acabou de mudar a lei, acabou de aperfeiçoar a lei. E uma das regras que tem na lei é que as boates, esses locais, eles têm obrigatoriamente que ter um protocolo para enfrentar esse tipo de problema. E se a boate não aciona o protocolo, ou a casa não aciona o protocolo, ela é responsabilizada. Então, aconteceu o que nesse episódio? O segurança viu a moça chorando naquela situação, abordou a moça falou, imediatamente ele acionou o protocolo, e a partir dali se desenvolveu tudo, até a prisão do Daniel Alves. Então, é uma coisa perfeita. Para um país igual o Brasil, que se abusam das mulheres dentro de ônibus, dentro de veículo de Uber, de táxi, em qualquer canto, é preciso mais rigor com isso. Eu acho que esse episódio traz isso, né? E mostra que nós estamos no século XXI, não tem mais cabimento esse tipo de coisa, né? Uhum. Esse novo protocolo ele nasce na Espanha devido a uma mobilização muito grande de grupos de mulheres, justamente depois de ter acontecido um evento em que a pessoa que cometeu ficou sem punição. Então, assim, a gente precisa repensar esse tema. E eu vou dizer assim, ó, não é só nas boates, tá? Nós precisamos que as nossas instituições tenham protocolos de acolhimento para esses casos de denúncia de assédio. A gente fez um estudo aqui na URGS, na minha universidade, em que uma pesquisa entre docentes, discentes, técnicos administrativos, e a gente descobriu que 10% da comunidade já sofreu assédio sexual. 10%, gente. E nós estamos tentando construir, mas é muito difícil construir sem legislação. Aí o Rocha está certo, a gente precisa de uma legislação de funcionalismo público, precisa de uma legislação que ampare a gente poder processar as pessoas que estão fazendo coisas erradas, tá? E 50% já sofreu assédio moral. E o assédio moral é a antessala do assédio estupro. Vocês pesquisaram estupro? Não, a gente só olhou assédio moral e assédio sexual. E, assim, é um estudo, assim, é um questionário longo, porque primeiro tenta entender o que a pessoa entende e dá exemplos para entender o que é uma coisa e o que é outra coisa. E depois, analisando as respostas, a gente vê, inclusive, que as pessoas, às vezes, interpretam coisas que eu colocaria na caixa de assédio sexual como assédio moral. Então, assim, até o número deve ser maior. Mas o grande problema é que nós não temos protocolos, a gente tem uma ouvidoria que pouco pode fazer, a gente não tem protocolos e a gente não tem legislação. O Estatuto do Funcionalismo Público é muito amplo e vago e não tem legislação para isso. Então, a gente precisa ter as duas coisas. A gente precisa ter canais que vão receber e fazer alguma coisa, tá? E ter uma legislação, uma regra interna. Então, a gente está tentando montar regras internas. Recentemente, a gente montou para a Academia Brasileira de Ciências e para a Sociedade Brasileira de Física, onde eu tenho mais envolvimento, regras, né? Olha, não pode, se a pessoa cometer, o que vai acontecer? Vai ter um grupo, vai ter acolhimento, tem que ter um caminhozinho do que vai acontecer quando se Márcia, você podia fazer essas regras aqui para uma Rata Desconexo, que aí o Alberto ia ter de ficar calado a maior parte do tempo. Mentira! Olha, eu sou um democrata, um feminista. Deixa eu só dizer uma coisa. Quando vocês falavam, eu dei uma busca. É um protocolo da cidade de Barcelona, não é do governo da Espanha. O nome no Calem, é em catalão mesmo, não calemos. E eu achei em inglês na internet. É um protocolo de 2018 que foi reativado em novembro de 2022. Então, até baixei. Tem um cartazinho, tem o protocolo, vou mandar para vocês o protocolo em inglês, eu acho muito legal. Parece que teve um estupro coletivo na Espanha, que foi um escândalo brutal, e aí, a partir daí, endureceram. E esse negócio da Catalunha, o Renato, não sei se você viu, a associação que congrega as casas noturnas está apoiando, sei lá, está copartícipe
do processo aí contra o Daniel Alves, porque elas querem proteger, né, as casas noturnas. Né? Aqui no Brasil nós temos uma experiência interessante, que é o futebol. No futebol se instituiu uma regra que o clube, quando alguém faz alguma coisa errada no estádio de futebol, né, invade campo, joga coisa, não sei o que e tal, se o clube não entregar, não identificar a pessoa, o clube é punido. Né? Então, e funciona, porque toda vez que alguém joga um isqueiro no campo, o pessoal segura o sujeito para entregar para a polícia, porque senão o clube responde, né? Ele é penalizado. Então, o que eles fizeram na Espanha foi exatamente isso. Se a instituição onde o evento está acontecendo não toma providência, ela é responsabilizada. Então, acontece o quê? Você tem a sociedade cuidando, né? Não é só a polícia. Isso é muito importante. Agora, Márcio, o nível... O time do Grêmio vai ser expulso do Campeonato Nacional, porque eu nunca vi uma torcida tão complicada como a torcida do Grêmio. O Eustáquio, agora o Daniel Alves, o Tite, quando foi justificar a convocação dele, disse que ele transcendia o futebol. Está aí, ó, transcende mesmo o futebol. E ele, a seleção brasileira, não levou psicólogo. Ele era uma espécie de psicólogo da seleção. Uma das justificativas de levá-lo com a idade dele, aquela coisa toda, é que o Neymar ouvia ele. Ele era o cara que conseguia, digamos assim, torear o Neymar. Olha... Parece que eles tinham um assunto em comum, né, Márcio? Eles tinham um assunto em comum ali. Não tinha pior forma para acabar a geração Tite na passagem pela seleção do que essa daí. Né? É uma coisa lastimável. Agora, gente, agora só para falar para vocês uma coisa que a gente mesmo... Vamos caminhar para o encerramento. Vamos caminhar, já está longo. Me penitencio muito, porque é o seguinte, existem 30 mil nascimentos no SUS de meninas com menos de 14 anos. E a classificação fala que isso é estupro. E já foi maior do que isso, diminuiu, que era mais de 30 mil. Então é o seguinte, hoje nós temos no Brasil, isso é gravidez, fora as outras que não geraram gravidez. Né? Então é 30 mil registrados, 30 mil estupros de meninas com menos de 14 anos por mês. No mínimo, é que o número é muito maior. E, em geral, isso é dentro da família, né? Isso é dentro da família. Tem pai, tio, avô, padrasto, né? Vizinho. Então, isso é em casa. A maior parte disso é em casa. E o bolsonarismo falando família acima de tudo, de Deus, não sei o quê, e a família fazendo essas coisas. É lei, é o Rocha atuando e a educação. A gente tem que voltar a ter uma educação, tocar nesse assunto sem ter medo, porque as escolas estavam com medo de fazer educação sexual, falar... Márcia, mas não é só educação, não. Ó. Tem 2 médicos anestesistas que estupravam as mulheres no parto. Não, mas eu nunca vi uma coisa dessa. Mas aí é o Rocha. É lei. Não, mas uma coisa importante na escola é quando explica para as crianças ou adolescentes, que certos atos que, às vezes, aos quais, às vezes, elas são submetidas, na verdade, são abuso sexual. A criança pequena pode não saber que, quando alguém mexe nas partes íntimas ou qualquer coisa, isso não é uma coisa legal. Os depoimentos que a gente tem é que as crianças se sentem constrangidas, mas não sabem dar nome a isso. E não sabem, então, se proteger. E uma das coisas do bolsonarismo, então, é uma mentira gigantesca, né, o bolsonarismo, mas uma das coisas é justamente não querer que a escola informe sobre essas questões. Né? Em suma, o bolsonarismo é cúmplice do abuso sexual de crianças. Isso que você está falando, Renato... Tanto bandido, só uma coisinha. A gente vê tanto bandido preso nos atos golpistas. Né? Isso que você está falando, teve uma aula, não foi? Há pouco tempo, acho que foi dezembro, novembro, saiu no noticiário isso, em Goiás, falando para as crianças o que era abuso, etc., numa escola. Aí acabou aquele negócio lá, várias crianças se dirigiram às autoridades lá, professores, sei lá, quem deu a aula, dizendo: isso aconteceu comigo em casa, eu não sabia. Cara, é um negócio escandaloso, foi em Goiás isso. Acha fácil na internet. Olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, o Renato entrou aqui de surpresa. Então, Renato, você conclui aqui esse papo agradabilíssimo
E vocês fiquem depois... Quero registrar que foi uma honra e eu quero que ele venha sempre, né? Toda sexta-feira. Muito bom, muito bom. Eu reforço. Né? Eu sempre leio, acompanho. Bom, o que eu posso dizer? Primeiro, eu acho que a gente está num período difícil, mas promissor. Eu não esperava que fosse haver um golpe, uma tentativa de golpe tão cedo, e não esperava que fosse tão tabajara. Eu até comentei Tabajara, teve um cara que falou, isso é preconceito contra o Nordeste, porque a tribo Tabajara fica sei lá onde, etc. E tal. Claro que não era, né? Mas, enfim, os caras foram muito desastrados, embora a gente vá encontrando muitos fios desencapados que mostram que a coisa não era tão assim... enfim, que havia cumplicidades, havia provavelmente gente de dentro dos palácios que ajudou. Mesmo no dia do assalto, eu vi o pessoal, os caras arrebentando as barreiras. Falei, esse pessoal é treinado. Pensei que fosse gente de academia, portão de academia. Mas talvez fossem até policiais, etc. Isso está sendo apurado, é uma coisa positiva. Agora, eu tenho um pouco de receio de que a gente esteja muito na dependência de dois seres humanos. Um é o Xandão e outro é o Lula. Quer dizer, praticamente tudo no Brasil depende da ênfase do Xandão na repressão ao banditismo organizado, bolsonarista, porque, veja, o resto do Supremo, gente, é um desastre. Se fosse Carmen Lúcia, se fosse Luiz Fux, Toffoli, na presidência do Supremo, do TSE, podem ter certeza que o Bolsonaro estaria aí vitalício, sabe? Porque realmente é gente muito fraca. Então, por um lado, eu acho que a gente tem que estruturar mais fortemente do que só o Xandão. Por outro lado, é o Lula. A gente espera muito do Lula. O Lula é realmente uma pessoa de capacidades ímpares, tanto na capacidade que ele tem de entender o que alguém da ciência diga, se a massa chegar para ele explicar física, o Lula vai tirar as conclusões políticas disso. Ele não vai ser um físico, não vai, mas ele vai tirar as conclusões políticas, que é o que ele fez com os ministros, é o que o Fernando Henrique, em menor base, fez com os economistas do Plano Real, mas o Lula tem realmente uma inteligência muito grande, além da emocional. Só que nós não podemos depender só dele e só do Xandão. Nós temos, então, que estruturar, primeiro, para agradar um pouco ao Alberto, as instituições, segundo, a educação. Nós temos que criar nesse país, realmente, uma educação democrática, valores democráticos, sabe? E aí, o último ponto que eu queria dizer, eu não concordo, Rocha, quando você diz internacional de direita ou conservadora, porque não são nem conservadores nem direitistas, são extremistas de direita, é extrema-direita. E o que está faltando hoje no Brasil é uma direita democrática. Veja, no Brasil, o que nós temos? A derrubada da ditadura era uma pauta de esquerda, até o momento em que, no meu entender, na minha hipótese, o Fernando Henrique percebeu que não dava para derrubar a ditadura se fosse uma pauta só de esquerda, não entrou no PT, também porque não ia ter espaço lá no PT que estava sendo fundado, e foi falar com os empresários. Ele, o Sebrae, já desde anos, o MDB progressista, Montoro, tudo. Bom, isso deu na democratização. Hoje, se a pauta da luta contra a barbárie for só de esquerda, não vai rolar. Então, por isso foi importante essa frente que o Lula montou com o Alckmin, com o Tebet, mas nós precisamos ter gente de direita, quer dizer, mais liberal do que enfim, favorável ao Estado, desse lado, porém, precisamos que as pessoas de direita tenham um respeito não só às eleições, como o PSDB não teve em 2014, 15, 16, como precisamos também que tenham um compromisso com a redução da desigualdade social. E esse é um ponto que o governo Fernando Henrique teve, um tanto, mas, enfim, a nossa direita não se anima por essa questão. Esse eu acho que é um problema sério, que a gente tem que enfrentar tanto nas instituições, mas, sobretudo, na educação. É o que eu queria dizer. Muito obrigado pela... Muito legal. Gostei muito desse fechamento aí, viu, Renato? Parabéns. Obrigado. Um abraço.